Olá, bom dia, primeiro ano. Como vocês estão? Eu estou aqui com muita saudade de vocês. E vocês aí? Lembram da gente? Olha, vê lá, hein? Não vejo a hora disso tudo passar e a gente tá assim juntinho. Então, hoje a gente vai dar continuidade lá ao conteúdo que a gente está estudando. Porém, lembra que eu falei que ia mostrar para vocês como ficou minha atividade? Da arte rupestre. Olha só como ficou a minha. Olha que legal. Eu fiz o desenho, lembra? Vocês chegaram a ver esse processo lá na sala de aula. Depois, eu passei a cola líquida, deixei secar por alguns dias e, por último, eu mergulhei no café. Olha o resultado, como ficou bacana. Presta atenção ao alto relevo aí. Gostaram? Daí nós também começamos a falar sobre alguns tipos de artes. E eu pedi para que vocês construíssem aí as colunas da arte grega, lembra? Também não consegui mostrar pronta. Aqui está o meu rascunho. A que eu terminei já está na pasta, que depois eu levo para vocês verem. Tá bom? Olha lá como foi ficando. E aí eu coloquei meu nome entre as colunas. Ficou legal? Bacana, né? Mas aí a gente começou a falar sobre teatro e o quanto ela é importante. Então, tem gente aí se conectando, bom dia. A Juliana perguntou se pode mostrar a atividade da aula passada. Com certeza, gente. Vou ficar muito feliz se vocês abrirem aí as câmeras e me mostrarem, tá bom? Eu já mostrei a minha, quero ver a de vocês. Bom dia, Eduarda. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o teatro, dar continuidade, né? Então, por que ele é tão importante? E o que representa o teatro em si? Então, a gente sabe que o símbolo são as máscaras, certo? Mas, onde começou? Como começou? E aí a gente começou a estudar lá na Grécia. A gente falou da arte grega, né? Como é que aconteceu? Então, o uso de máscara foi um recurso proposto pelos povos lá da Grécia Antiga. E aí, eles representaram a comédia e a tragédia, que eram as duas que eles trabalhavam mais. Mas será que a gente só fala isso no teatro? Não, né? Nós temos aí muitas expressões, muitas comunicações. Então, a gente encara aí o teatro como uma linguagem divertida, de dar forma aos nossos pensamentos. E de que forma isso é retratado? Vamos ver? Então, eu vou compartilhar aí o slide e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, a arte, e aí a gente vai no passo a passo. Então, o homem e as origens do teatro. Não se sabe exatamente quando surgiu o teatro. É provável que o homem primitivo fizesse representações de animais em caçadas, como sendo uma forma de comunicação, já que não existia a escrita como a conhecemos nos dias de hoje. Isso a gente já falou bastante. Uma maneira de contar e narrar suas aventuras e os grandes feitos realizados por eles. Então, a gente vem estudando todo esse processo. Não tinha ainda a escrita. Como é que eles faziam para se comunicar? E aí a gente começou lá com a nossa arte rupestre. Para quem entrou agora, hoje eu mostrei como ficou aí a minha arte, tá bom? Mas, além disso, nós temos o teatro e as suas origens. Então, os historiadores afirmam que o teatro surgiu em forma de ritual e, com o tempo, passou a fazer parte das representações de lendas relacionadas aos deuses e heróis de muitas culturas. Mas aí a gente vai lá, olha lá o que a gente falou em sala de aula. Como eram, né, nas culturas primitivas? Então, os estudiosos, eles acreditam que as primeiras sociedades primitivas faziam suas representações por meio das danças e que, dessa forma, adquiriam poderes sobrenaturais e controlavam os fatos necessários à sobrevivência,
como a fertilidade da terra, a caça, o sucesso nas batalhas. Lembra que a gente falou que eles desenhavam como se o animal já tivesse sido capturado? Que para eles o animal ia perder as forças? Olha aí o que está escrito. Essas mesmas danças eram feitas para exorcizar os maus espíritos, assim como ainda realizam muitas tribos distribuídas pelo mundo. Então, a gente vê muito na cultura dos povos a dança, né, a música, essa forma de expressão. E aí, quando a gente vai ver, eles encenam muita coisa, né? Então, a arte de representar. O teatro, ou a arte de representar, floresceu em terrenos sagrados, à sombra dos templos, de todas as crenças e em todas as épocas. Na Índia, no Egito, na Grécia, na China, entre outras nações, e nas igrejas da Idade Média. Foi a forma que o homem descobriu para manifestar seus sentimentos de amor, dor, ódio. Então vamos pensar. Nós estudamos lá desde o 6º ano. A gente faz um passeio aí pelo mundo das artes. Quando a gente começa a estudar, a gente fala que existem várias formas de se expressar. E aí a gente começa com teatro de sombra, lembra do teatro de sombra? E aí a gente começa a fazer as projeções, começa a fazer os brinquedos. Mas de que forma a gente pode se expressar chegando mais próximo às pessoas? Então, o teatro é uma dessas formas. E olha lá, afinal, o que é o teatro? Segundo os dicionários, a palavra teatro vem do grego e é uma arte retratada por um ator ou mesmo atores que fazem a interpretação de histórias, criadas ou baseadas em situações sociais ou não, encenadas para um público em um determinado espaço. O objetivo é despertar sentimentos ou reflexões nas pessoas que assistem. Então, o teatro é uma forma de arte em que o autor ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Então, vamos pensar, gente. Lá na escola, o professor Kalani, ele tem lá o grupo dele de teatro. Vocês já pararam para assistir? A forma com que eles chegam ao público, que eles têm que ter uma boa entonação, então a impostação da voz, que eles têm que ser carismático, cativar a plateia. Vocês já pararam para pensar na expressão que eles têm que utilizar para passar o sentimento que eles querem representar? E olha que fantástico! Quando você vai assistir, você não tem a dimensão do trabalho que dá, mas também você consegue conferir o resultado e a forma com que chegou às pessoas. Eu mesmo fui assistir um espetáculo. E aí, o que eu percebi, gente? Quando o ator entrou, e é um aluno lá do colégio, foi até o Tiago, que representou o Mágico de Oz, ele entrou na plateia, foi de arrepiar. Então, como é que eles conseguem chegar tão próximo ao público? Vocês já pararam para pensar? Então, aquilo que eles representam é chamado de um personagem, mas eles vestem mesmo a camisa como se fosse mesmo aquele personagem. É fantástico. E aí o teatro ocidental, esse que conhecemos nos dias atuais, surgiu no século VI a.C., lá na Europa, Grécia. Nesse período, aconteciam festas na primavera, para comemorar a colheita da uva e homenagear o deus do vinho, do teatro e da fertilidade, chamado Dionísio. Festas que duravam dias e eram rituais sagrados, misturado com procissões e recitais. E qual é a simbologia? Olha aí, a gente voltando a falar das máscaras, né? Então, nós temos aí o teatro ocidental, tem como símbolo duas máscaras. Elas significam tragédia e comédia. Uma ri, a outra chora.
As máscaras eram usadas para que os atores pudessem realizar uma representação dos sentimentos dramáticos ou alegres, independente da classe social ou sexo, transformando a fisionomia humana em um elemento de representação. Por que surgiu o teatro ocidental e qual o seu papel? Será que o teatro ele é importante? Então vamos pensar, nós temos várias modalidades artísticas. Muitas vocês conhecem, desenho, pintura, escultura, fotografia, e o teatro está entre as modalidades. Por quê? Será que nós somos todos iguais? Cada um tem uma habilidade, desenvolve melhor uma técnica do que outra. Então, é uma das formas de chegar a interagir com o público, com a plateia. E aí eles conseguem transmitir aí muitas emoções, muitos sentimentos, levar as pessoas a uma grande reflexão, ou mesmo utilizar o humor para descontrair um pouco, né? Então, como uma forma de registrar as histórias já conhecidas pela civilização grega, seus deuses, suas guerras, suas maldições familiares, sua mitologia, a civilização grega foi uma das mais importantes no mundo antigo. Entender o surgimento da arte teatral é também aprender um pouco da cultura e da história desse povo. E aí a gente vai falar sim, sobre todas essas histórias. Porém, no final, a gente vai pensar no tema dessa semana, que é muito importante, dia de domingo, tá bom? E a gente vai usar um pouquinho aí dessa arte teatral. Então, o teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos, como as dionisíacas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e do teatro. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores. Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças eram encenadas com grandes máscaras. Foi na Grécia que surgiu a dramaturgia, com Téspis, que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando o ofício de ator. Também na Grécia Antiga surgiram dois gêneros do teatro, que é exatamente a tragédia e a comédia. Primeiro ator, como é que será que foi? Olha lá, o Téspis. Foi um dramaturgo grego do século VI a.C. Segundo algumas fontes da Grécia Antiga, especialmente Aristóteles, o primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral, em vez de falar como ele próprio, então ele começou a usar o personagem, segundo outras fontes, ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do coro. É também considerado como o inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral. Então, quais são os principais elementos aí do teatro? Nós temos o autor, nós temos o texto e nós temos o público. Será que dá para ter a interação entre os três? Com certeza. Então, quem vai criar o teatro tem que pensar muito bem qual é a história que ele quer contar. Porque nós podemos pensar que as histórias elas podem agir em outras épocas, em outros lugares, podem ser reais, podem ser imaginárias. Então, tem que ser muito bem pensado. E qual público que ele quer atingir? Então, o gênero teatral é uma forma específica de representação ou apresentação cênica. E quais são os gêneros aí? Sabemos que o teatro ocidental surgiu na Grécia Antiga a partir dos ritos em honra ao deus Dionísio. No seu princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos: tragédia, comédia e a sátira. O texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica.
Ele é o norte, a bússola, gente, que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo. Lembra que eu falei? Tem que ser muito bem pensada. Qual é a faixa etária que ele quer atingir? É um espetáculo voltado para criança, para jovens, para adultos? Como é que eles têm que criar isso? Então, o texto teatral representa uma história criada por um autor, encenada por atores e contada para o público. Quem é o personagem? Então, a gente vai falar daquela pessoa que está atuando. A personagem é um dos elementos mais importantes do teatro. Tudo no teatro gira em torno dessa figura e da história, enredo que a envolve, sendo a própria essência do teatro e a da representações das ações de uma personagem. Então, a pessoa tem que conhecer muito bem qual é o personagem que ele vai representar. Se ele tiver dúvida, ele vai conseguir passar claramente isso? Vocês já ouviram falar que às vezes uma atriz está encenando aí, participando de uma novela, e ela faz um papel da malvada e quando sai na rua ela é agredida pela população? Então, olha só como ela conseguiu captar essa essência. E é exatamente isso que o ator de teatro precisa. Ele precisa vivenciar isso plenamente. E nos bastidores? Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça. E mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. E aí temos o quê? A cenografia, a maquiagem, a iluminação, o figurino, a sonoplastia, olha quantas coisas. Vamos falar aí da cenografia. Como é que ela vai fazer? Então, muito mais do que a decoração e ornamentação, a cenografia é técnica, técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço, tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. Então, vamos lá. Eu vou assistir uma peça de teatro. Essa peça está falando aí sobre humor. Então, quando eu vou ver o espetáculo, eu já vou imaginando, porque a nossa mente ela é muito criativa. De repente, eu chego lá para um espetáculo de humor e vejo uma escuridão, só figuras feias, escuras, lembra o terror. Será que tem a ver com o tema? Será que não confunde as pessoas? Então, a cenografia ela tem que se preocupar com cada detalhe e com o que ela está representando. A maquiagem é a parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar ou criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem. Vamos voltar a falar do Mágico de Oz, que foi uma apresentação feita pelos alunos da nossa escola. Toda vez que eu falo de teatro, eu lembro do Homem de Lata. Vocês chegaram a vê-lo na escola? Por que será que lembra tanto? Eu consigo ouvir a voz, gente. Se eu fecho os olhos, eu lembro dele produzido e da voz que ele fazia. Mesmo quando eu encontro esse aluno nos corredores, me remete àquele dia. Por quê? Porque ele atuou plenamente. Isso foi, assim, fantástico. Na nossa sala, tem alguém aí que faz parte do teatro? Se tiver e quiser falar a respeito, fica à vontade, tá bom?
Nós temos também o figurino, que é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo e é formado por, além das vestimentas, pelos acessórios. O figurino auxilia na compreensão do personagem, ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, objetivos e características da história. Os figurinos e os acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação, ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. Nós temos a iluminação, que serve para dar ênfase no espetáculo, então pode estabelecer relações entre o autor e os objetos, pode enfatizar as expressões do autor, pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois, através dela, podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela esperadas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. E aí, como é que está sendo? Já entenderam todo o processo? Que tal montar uma peça quando voltarmos? Vamos pensar em algo? O que vocês acham? Então, a sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a empatizar as cenas ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo, passo a passo. E a gente termina aqui com os elementos físicos do teatro. Então, fisicamente, o teatro é constituído de vários elementos. Entre eles, nós temos os principais. E aí eu vou falar os principais e vocês vão se preparando para a gente fazer uma atividade em homenagem às mães. Combinado? Então, vamos lá. Quem tem bloco de papel canção já pega, quem não tem, pega uma sulfite. E agora a gente vai criar. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Eduarda, você faz teatro? Você quer abrir a câmera e falar para o pessoal como é? Ou quer escrever aí no bate-papo algo? Cadê você? Deixa eu achar aqui. Eduarda. Olha, a Eduarda falou que faz teatro, que ela gosta muito. Você quer citar alguma coisa? Olha, ela disse que faz 2 anos que faz teatro. Fazem 2 anos, o que ela já deve ter aprendido em termos de expressão. Ela falou que é uma grande correria no camarim, eu imagino. Para que o espetáculo fique perfeito, quantas coisas acontecem atrás da cortina, né? Então, vamos lá. Nós temos aí o palco, que é uma estrutura sobre a qual são conduzidas representações teatrais em uma casa de espetáculos. Os palcos assumem as mais variadas formas e localizações em funções da plateia. Como são os bastidores? Olha lá, a Eduarda falou que é uma correria lá atrás no camarim. Então, ó, ela falou que é muita correria, muito estresse, mas quando acaba a peça e todo mundo aplaude, é muito gratificante. É isso mesmo, Eduarda. Para quem vai assistir, só vê o lado bom, né? Graças a Deus eu vou lá assistir, mas eu sei o trabalho que dá para quem está idealizando, para os atores que têm que se dedicar no dia a dia, para a preparação da voz, né? Como chegar a atingir esse público. Então, tem que saber até como vai se expressar. Será que os gestos são importantes nesse momento? Muito, né, gente? Então, os bastidores. Pares de painéis verticais retangulares de madeira e pano que escondem do espectador as dependências laterais do palco. São também chamados de pernas. Nós temos o camarim, como ela falou, é um recinto reservado próximo ao palco, onde os atores se vestem e se maquilam para a cena,
ajudados pelos técnicos das áreas respectivas. Nós temos cortina, que é a peça de tecido, que resguarda o palco, abre e fecha nas mudanças de ato, e ao fim o início do espetáculo. Nós temos o espaço cênico. Então, no espaço cênico é a área do palco ocupada com a representação. Divide-se primeiramente em direita e esquerda, conforme a visão do público. O proscênio, que é um avanço do palco, além da boca de cena, que se projeta para a plateia, seu limite, comumente em forma de arco, e é a ribalta. Então, a gente, para quem já foi no Procopio Ferreira, agora tem uma parte na frente, então é isso aí. O público são os frequentadores do teatro e os que apenas ocasionalmente assistem um espetáculo teatral. É chamado plateia, por extensão do nome, da parte do auditório, fronteira ao palco, devido a grande parte dos teatros disporem apenas desses assentos. O público também se dispõe nas galerias, frisas e camarotes, quando o teatro dispõe dessas estruturas. Então, olha só, vocês viram o trabalho, gente? Para montar um teatro, como diz a Eduarda, ela está há 2 anos se dedicando e ela sabe que não é fácil, mas embora não seja fácil, vocês viram a gratidão que ela tem quando termina o espetáculo e as pessoas valorizam esse trabalho, então tudo vale a pena, né? Isso é muito bom. Então, quando nós voltarmos, que tal criarmos algo? Um teatro aí? A gente já tem uma amiga que pode nos ajudar. Vamos pensar em algo simples, mas vamos criar, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, no apoio. A Eduarda já falou que apoia a ideia, então vamos colocar em prática. Agora vamos mudar aí de atividade. A gente está falando já há 2 semanas sobre o teatro, né? É super legal, mas a gente tem um tema importante essa semana. Como nós temos poucos minutos, eu vou ensinar algo super fácil, tá bom, gente? Então vocês vão pegar uma folha de canção, vão dividir aí ao meio e vocês vão criar um cartão para a mãe de vocês. Ah, professora, eu vou criar um cartão? Pensem, gente, nós estamos numa época que estamos dentro de casa. Qual é a forma que a gente pode agradecer a nossa mãe ou aquela pessoa que é importante para nós ou que cuida da gente através do nosso trabalho? Então, será que se você criar algo, aí ela não vai ficar feliz? Com certeza, porque o que vale é a mensagem que vocês vão escrever. O que vocês querem dizer para a mãe de vocês? Pensa aí, gente. Então vamos lá. Aqui, ó, peguei uma folha de canção simples, se não tiver pode ser sulfite. Vocês podem fazer aí uma margem, tá bom? Que margem, professor? Ó, simples. Esse aqui foi de uma outra turma menor, vocês podem caprichar mais, hein? Então faz aí uma margem, tá bom? E a gente vai criar algo. Algo simples para criar. Vocês podem usar o desenho e fazer aqui algo sombreado, fica bem bacana. Vocês podem usar recursos de papel aí colorido. Nossa, professora, eu vou fazer um coraçãozinho para minha mãe? Não, vocês já estão no ensino médio. Vocês começam a decorar isso aí. Enche, faz algo que encante. Pode usar diferentes recursos. Aqui, ó, eu fiz a flor usando papel dobrado, juntei uma outra, nós construímos o cartão, tá bom? Mas vamos fazer uma dobradura? O que vocês acham? Então, pega um quadrado. O que vai virar essa dobradura, gente? O copo de leite. E do copo de leite vocês vão criar, tá bom? Então, eu só vou usar aqui, ó. Eu fecho um lado. Eu fecho o outro. E abro aqui em cima.
Vício? Super, hiper fácil, hein? Dobra embaixo, fecha as laterais. Está pronto. E aí eu tenho que fazer o meio. O meio eu vou pegar o papel de uma outra cor. Estou fazendo rapidinho, que o nosso tempo já está se esgotando, por incrível que pareça. Vou cortar aqui o meio. Vou colar. E aqui eu colo no meu cartão e crio aí a imagem que eu quiser. Ok, professora? Estou no ensino médio, quero fazer algo diferente. Façam, gente, um cartão com recortes e colagens de revista. Recortem várias imagens, cole com imagens sobreposta, crie uma capa fantástica, escreve aí uma mensagem para a mãe de vocês, Feliz Dia das Mães, ou uma mensagem que impacte, sabe? Que seja impactante. E dentro, escreve um pouquinho da história da vida dela com vocês. Isso é que faz toda a diferença, porque eu guardo muitas coisas que a minha filha me deu quando mais nova, e hoje ela usa outro recurso. Hoje ela usa o recurso do vídeo, que é mais a parte da tecnologia que para vocês é tirar de letra. Então, ela usa muitas imagens, ela usa mensagens, cria o PowerPoint e depois ela me mostra. Isso me encanta e cada vez que eu assisto, me traz assim, uma emoção muito grande. Então, cria aí. Precisa criar, professora, esse cartão? Não quero criar o cartão, eu quero algo mais elaborado. Monta aí um PowerPoint, homenageia sua mãe. Faz aí uma mensagem no Zap. O que você pode fazer estando em casa? Porque se estivéssemos na escola, com certeza estaríamos fazendo algo diferenciado. Mas assim, à distância, o que vocês podem criar para ela? Ah, eu vou comprar um presente. Tudo bem, tem valor? Muito, né, gente? Porém, não esqueçam de dar cartão junto, a mensagem, porque isso vai ficar gravado na lembrança. Eu estou finalizando aqui algo super simples, só para vocês verem, tá? Só que eu vou finalizar ainda. Olha lá. E aqui embaixo eu vou fazer a moldura e eu vou colar uma foto aqui do lado, tá bom? Isso são sugestões, mas eu sei que vocês estão aí numa outra era, a era da tecnologia. Que tal então compor aí? Quem compor algo diferente, uma mensagem, fizer um desenho futurista, ou vou fazer montagem, uma colagem diferente, com imagens sobrepostas, vou usar arte contemporânea. Legal. Manda para mim que eu quero ver depois, tá bom? Eu vou ficar assim encantada e super feliz em ver. Aqui a gente tem algumas sugestões, tá bom? Foram feitas por outras turmas, usando o lado artístico. Então, nós fizemos aqui, ó, os 3 corações quando abre. Nós fizemos em uma das turmas árvore. Essa aqui geralmente são as crianças que fazem, tá bom? Porque são menores. Nós fizemos hoje o cartão com a flor em alto relevo. São ideias simples e práticas. Fizemos assim o buquê de flores para aqueles que não podem sair de casa. Mas vocês podem mais. Vocês cresceram, vocês conseguem inovar nas técnicas. Que tal usar um pouquinho desse conhecimento, gente? Nós falamos tanto do teatro, dessa evolução, e falando em evolução, chegamos a essa era da tecnologia. Pensem num vídeo, uma música que vocês gostem. O que vocês podem criar? Como passar essa mensagem para a nossa mãe sem sair de casa? Pensem aí. Eu acho que ela vai ficar super feliz em saber que o seu filho criou algo para ela, tá bom? Bom, o nosso horário está finalizando. Eu quero desejar a todos um excelente final de semana e
a todas as mães aí, passem para elas que a professora de arte desejou a elas um feliz Dia das Mães, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.